Ei, meu nome é Lucas. Tenho 25 anos. Até um mês atrás, eu era só o músico quebrado que morava num apartamento de paredes finas. E a mãe do meu melhor amigo era só isso. A mãe do meu melhor amigo. Aí, numa noite de tempestade, ela bateu na minha porta completamente encharcada, tremendo de frio, e quando eu perguntei se ela queria entrar para se aquecer, ela olhou direto nos meus olhos e sussurrou: "Eu vim porque sabia que você estaria sozinho." Quando ela saiu de madrugada, usando meu moletom velho, ela parou na porta e disse baixinho: "Você me fez sentir vista, e isso me assusta." Desde aquela noite, eu deixo o aquecedor ligado todas as vezes que chove. Diz aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria dito sim? Eu nunca imaginei que uma noite de chuva pudesse mudar tudo. Era quinta-feira, quase 11 da noite, e a tempestade batia no telhado de zinco do meu prédio como se quisesse arrancar cada telha. Eu estava terminando uma aula online, violão no colo, fone no ouvido, tentando ensinar um aluno adolescente a fazer um acorde de Fá sem querer desistir da música para sempre. A luz piscou 2 vezes. Desliguei a câmera, pedi desculpas, prometi remarcar. O garoto nem ligou. Já estava acostumado com minha internet instável. Fiquei sozinho de novo. O apartamento era pequeno, uma kitnet velha num prédio de 4 andares, paredes finas, elevador que falhava quando chovia. Dava para ouvir o vizinho de cima arrastando cadeira, a dona Marta lá embaixo gritando com o gato. Todo mundo ali sabia da vida de todo mundo. Eu era Lucas, 25 anos, músico, ou pelo menos era o que eu tentava ser. Dava aulas particulares, fazia uns freelas tocando em bares, às vezes gravava alguma coisa no canto da sala que eu chamava de estúdio. No fim do mês, o dinheiro mal cobria o aluguel. Olhei para as contas em cima da mesa. Luz, água, internet, mercado. Suspirei. A chuva ficou mais forte. O barulho era quase reconfortante. Cobria o silêncio pesado que sempre ficava quando eu parava de tocar. Levantei. Fui até a janela. Lá embaixo, a rua brilhava com a água acumulada. Carros passavam devagar, faróis cortando a escuridão. Liguei o aquecedor elétrico velho. Ele chiou, como sempre, antes de começar a esquentar de verdade. Eu morava sozinho fazia quase 2 anos. No começo achei que ia ser liberdade, mas na maioria das noites era só vazio. Silêncio. Eu e o barulho da geladeira. Coloquei água para ferver. Café. Sempre café. Enquanto esperava, peguei o celular. Mensagens de André no grupo, zoando alguma coisa, mandando meme. André era meu melhor amigo desde o ensino médio. A gente tinha virado praticamente irmãos. Ele confiava em mim para tudo, e eu conhecia a família dele como se fosse a minha. O pai, Ricardo. Médico renomado, sempre ocupado, sempre viajando para congressos. Educado, mas distante. O tipo de homem que cumprimenta todo mundo com um sorriso protocolar e nunca lembra do seu nome na semana seguinte. E a mãe? Helena. Eu conheci a Helena desde os meus 18 anos. Ela sempre foi a tia Helena. A mãe do meu melhor amigo. Elegante, impecável. Negra, linda de um jeito que fazia todo mundo olhar 2 vezes. Empresária de sucesso, dona de uma empresa de consultoria, sempre de salto alto, sempre com a postura perfeita. Inalcançável. Eu lembrava de churrascos na casa deles, aquele condomínio fechado, casa enorme, piscina, jardim. Tudo sempre perfeito. Helena circulava entre os convidados com um sorriso educado, oferecendo drinks, conversando sobre negócios. Mas havia algo nos olhos dela. Uma tristeza escondida que eu nunca consegui definir direito. Uma vez, anos atrás, eu a vi sozinha na cozinha, cantarolando baixinho enquanto lavava copos. Achei que ninguém estava olhando. Mas eu estava. E percebi que naquele momento, ela parecia livre. Mais viva do que a mesa com os convidados.
Balancei a cabeça, afastando a lembrança. A chaleira apitou. Desliguei o fogo, passei o café. O cheiro encheu a kitnet. Amadeirado, forte, quente. Sentei no sofá velho de 2 lugares, a mesma manta gasta dobrada no encosto. Lá fora, um trovão. A luz piscou de novo. Peguei a caneca entre as mãos, sentindo o calor nos dedos frios. A chuva continuava firme, implacável. Olhei para o violão encostado na parede, para as partituras espalhadas, para a bagunça organizada que era a minha vida. E então, batidas na porta. Fortes. Urgentes. Franzi a testa. Olhei para o relógio no micro-ondas. 11h30 da noite. Ninguém aparecia ali àquela hora. As batidas de novo. Coloquei a caneca na mesa, me levantei. Atravessei a sala, o coração acelerado sem motivo aparente. Girei a maçaneta devagar, abri a porta e congelei. Helena. Ela estava ali, parada no corredor mal iluminado, completamente encharcada. O cabelo preso de qualquer jeito, maquiagem borrada, casaco caro pingando no chão. Respirava rápido, como se tivesse subido correndo. Nossos olhos se encontraram. Lucas. Ela sussurrou meu nome, a voz trêmula. Eu recuei instintivamente, ainda processando. A mãe do meu melhor amigo. Ali, na minha porta, de madrugada, encharcada. Desculpa aparecer assim. Ela limpou a água do rosto com as costas da mão. A chuva me pegou e... Meu celular está quase sem bateria e eu... Entra. Saiu automático. Entra, senão você vai ficar ainda mais molhada. Ela hesitou por um segundo. Olhou para trás como se checasse se alguém a tinha seguido. E então entrou. Fechei a porta atrás dela. O rangido familiar da madeira velha. Helena ficou parada no meio da sala, pingando. Água escorria do casaco, das pontas do cabelo. Formava uma pequena poça no piso frio. Ela olhou em volta. O sofá gasto, o violão, a mesa bagunçada, as paredes descascadas. O contraste era brutal. Ela, com aquele casaco de marca, a aliança de ouro na mão, esquerda, o perfume caro que eu conseguia sentir mesmo misturado ao cheiro de chuva. E eu, descalço, de moletom velho e camiseta com furo na barra. Espera, vou pegar uma toalha. Corri até o banheiro minúsculo, peguei a toalha mais limpa que eu tinha. Quando voltei, ela ainda estava no mesmo lugar, tremendo levemente. Obrigada. Ela aceitou a toalha, começou a secar o rosto, o cabelo. Eu não sabia onde olhar. Desculpa mesmo. Eu sei que é tarde, eu só... Não precisa pedir desculpa. Tentei parecer calmo, mas meu coração batia descompassado. Senta. Vou fazer um café. Ela me olhou. E pela primeira vez desde que a conheci, vi algo diferente naqueles olhos. Vulnerabilidade, medo, solidão. Helena sentou no sofá devagar, ainda segurando a toalha. Eu fui até a cozinha, recoloquei água para ferver, peguei outra caneca. Minhas mãos tremiam um pouco. O que ela estava fazendo ali? Voltei para a sala com a caneca de café quente. Entreguei a ela. Nossos dedos se tocaram por um segundo. Os dela gelados, os meus quentes demais. Obrigada. Ela sussurrou de novo. Sentei do outro lado do sofá, mantendo distância. O aquecedor chiava ao fundo. A chuva batia na janela. A luz amarelada da luminária fazia sombras longas. Você está bem? Perguntei finalmente. Ela deu uma risada curta, sem humor. Eu devia estar em casa agora, mas... Silêncio. Eu esperei. Tive uma discussão com o Ricardo. A voz dela saiu mais baixa. Nada novo, só a gota d'água, sabe? Não, eu não sabia. Mas fingi que sim, acenando devagar. Peguei o carro, saí dirigindo. Ela olhou para a caneca. Não sabia para onde ir, e então lembrei que você morava por aqui. Meu estômago revirou. Eu sei que é estranho. Aparecer assim, sem avisar. Ela finalmente me olhou de novo. Mas eu precisava de um lugar onde eu não precisasse fingir.
Engoli seco. Você não precisa fingir nada aqui, Helena. Os olhos dela brilharam. Uma lágrima? Não. Ela piscou rápido, afastou. Você deve estar se perguntando por que eu vim justamente aqui. Ela deu um gole no café. E não sei... Sinceramente, eu só pensei em você. Meu coração disparou. Você sempre foi gentil comigo, continuou. Nas festas, nos churrascos, você sempre me olhava como se me visse, de verdade. Não só a empresária, não só a mãe do André, mas eu. Eu não sabia o que dizer. Então não disse nada. A chuva ficou mais forte. Um trovão distante. Você está encharcada, levantei. Tenho uma roupa que talvez sirva. Moletom, calça larga. Nada chique, mas... Eu aceito. Ela me cortou. Qualquer coisa, só para sair dessa roupa molhada. Fui até o guarda-roupa minúsculo no canto. Peguei meu moletom preto mais novo, uma calça de moletom cinza. Entreguei a ela. O banheiro é ali, apontei. Ela pegou as roupas, levantou. Por um segundo ficamos muito perto. Perto demais. Eu conseguia ver as gotas de água ainda presas nos cílios dela. Sentir o perfume amadeirado misturado ao cheiro de chuva. Helena entrou no banheiro, fechou a porta. Respirei fundo. O que estava acontecendo? A mãe do meu melhor amigo, casada, 20 anos mais velha, rica, bem-sucedida, e ali, no meu apartamento quebrado, usando minhas roupas, ouvi a porta do banheiro abrir. Me virei, e o ar saiu dos meus pulmões. Helena estava usando meu moletom, enorme nela, as mangas cobrindo metade das mãos. A calça de moletom amarrada com um nó na cintura. O cabelo ainda úmido, solto agora, caindo natural sobre os ombros. Sem maquiagem, sem salto, sem armadura. Ela parecia menor, mais real, mais bonita do que eu jamais tinha visto. Fica ridículo, né? Ela deu um meio sorriso sem graça. Não, saiu rápido demais. Fica... bem. Nossos olhares se seguraram. Ela voltou para o sofá. Eu me sentei também, dessa vez um pouco mais perto. Entreguei a caneca de café de volta. Ela segurou com as duas mãos, como se precisasse do calor. Desculpa invadir seu espaço assim. Helena olhou em volta de novo. Deve ser estranho. Eu aparecer do nada. Não é estranho. Menti. Porque era. Mas ao mesmo tempo, parecia certo. Você pode ficar o quanto quiser, até a chuva passar. Ela assentiu devagar. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era carregado. Posso te fazer uma pergunta? Helena quebrou o silêncio. Claro. Você tem alguém? Namorada? Essas coisas? Balancei a cabeça. Não, faz um tempo. Por quê? Ri sem humor. Acho que estou ocupado demais tentando sobreviver, para pensar em outra pessoa. Ela me olhou com uma expressão estranha, algo entre compreensão e tristeza. Eu entendo, sussurrou. Eu vivo cercada de gente, e ainda assim me sinto sozinha todos os dias. Meu peito apertou. No casamento, você não... Hesitei. Não sabia se devia perguntar. Não. Ela me cortou, suave. Há muito tempo. Silêncio de novo. Ricardo e eu... Ela respirou fundo. A gente constrói uma vida juntos. Empresa, casa, família, tudo perfeito por fora. Mas por dentro? Balançou a cabeça. Eu não lembro da última vez que ele realmente me olhou. Me viu, entende? Eu entendia, mais do que ela imaginava. Eu me sinto invisível na minha própria casa, continuou, a voz quebrando um pouco. E hoje, depois de mais um jantar em silêncio, mais uma noite dele no celular enquanto eu fingia ler um livro, eu não aguentei. Precisava sair, precisava respirar. Ela limpou uma lágrima que escapou. Sem pensar, estendi a mão. Toquei levemente o braço dela. Você não é invisível. Helena me olhou, e naquele momento, eu soube. Soube que aquela noite ia mudar tudo.
Soube que, por mais errado que fosse, por mais proibido, alguma coisa entre nós tinha acabado de se romper. E não tinha volta. A chuva continuava lá fora. O aquecedor chiava. A luz amarela fazia sombras dançarem nas paredes. E nós dois, a mãe do meu melhor amigo e eu, estávamos sentados num sofá gasto, compartilhando café e segredos que nunca deveriam ter sido ditos. Posso te contar uma coisa? Ela perguntou baixinho. Sempre. Quando você olha para mim, Helena hesitou. Eu me sinto vista, de verdade. E isso me assusta. Engoli seco. Por quê? Porque faz muito tempo que ninguém me olha assim. Ela segurou a caneca com mais força. E por que você é o amigo do seu filho? Completei, amargo. Não é só isso. Ela balançou a cabeça. Você é jovem, talentoso, tem a vida toda pela frente. E eu sou... linda, interrompi. Inteligente, forte. Ela me olhou surpresa. E solitária. Continuei. Como eu. Silêncio. Um trovão mais forte fez a luz piscar. Ficamos no escuro por 2, 3 segundos. Tempo suficiente para eu sentir a respiração dela mudar. Para eu perceber o quanto estávamos perto. A luz voltou. E nós não nos afastamos. Lucas. Ela sussurrou meu nome de um jeito que fez minha pele arrepiar. Sim? Eu não deveria estar aqui. Eu sei. E mesmo assim, eu sei. Ela colocou a caneca na mesa. Virou para mim completamente. As mangas do meu moletom cobrindo parte das mãos dela, o cabelo ainda úmido nos ombros. Você tem um violão ali, ela apontou. Pisquei, confuso com a mudança de assunto. Tenho. Toca alguma coisa para mim? Hesitei. Agora? Agora. Levantei devagar, peguei o violão, sentei de novo, ajeitei nas pernas, dedilhei alguns acordes soltos, afinando. O que você quer ouvir? Qualquer coisa que você sinta vontade de tocar. Fechei os olhos. Deixei os dedos decidirem. E comecei a tocar. Uma música que eu tinha composto fazia meses. Nunca tinha mostrado para ninguém. Era lenta, melancólica, sobre mulheres que dormem com a luz acesa porque têm medo do escuro. Não do escuro de verdade, mas do escuro de se sentir sozinha. Toquei até o fim. Quando abri os olhos, Helena estava me olhando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Essa música, ela sussurrou. É sobre alguém? Desviei o olhar. Talvez. Lucas. A voz dela ficou mais firme. Olha para mim. Olhei. Essa música é sobre mim? Meu coração disparou. Eu podia mentir. Devia mentir. Mas não consegui. Sim. O silêncio que caiu foi diferente de todos os outros. Helena não disse nada. Apenas me olhou. Olhou mesmo. Como se estivesse me vendo pela primeira vez. E então, seu celular tocou. Alto. Estridente. Quebrando o momento. Ela pegou o aparelho. Olhou a tela. Ricardo, sussurrou. Nossos olhos se encontraram de novo. E naquele segundo, nós dois entendemos. A realidade tinha voltado. Ela atendeu. Oi. Eu conseguia ouvir a voz dele do outro lado, mesmo sem estar no viva voz. Preocupado. Onde ela estava? Porque não tinha avisado que ia sair. Eu parei num café. Helena mentiu com uma facilidade que me assustou. A chuva estava forte. Achei melhor esperar. Mais palavras dele. Algo sobre chegar logo. Sobre estar cansado. Tá, já estou indo. Ela desligou. Ficamos em silêncio. Eu preciso ir. Helena levantou devagar. Eu sei. Minhas roupas ainda estão molhadas. Completei. Leva essas. Depois você devolve. Ou não, tanto faz. Ela olhou para o moletom que vestia. Depois para mim. Obrigada. Por tudo. Não precisa agradecer. Helena caminhou até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Virou para mim. Aquela música, disse baixinho, me fez sentir vista. De verdade. Não consegui responder. Ela abriu a porta. O corredor vazio,
a luz amarela fraca do teto. Lucas? Sim? Isso não pode acontecer de novo. Cada palavra doeu. Eu sei. Ela assentiu. E saiu. Fechei a porta. O rangido familiar. Fiquei ali, parado, ouvindo o som dos passos dela se afastando pelo corredor. O elevador descendo, o silêncio voltando. A kitnet nunca tinha parecido tão vazia. Voltei para o sofá. A manta ainda guardava o calor do corpo dela. A caneca, com um último gole de café frio. E o perfume. Aquele perfume amadeirado, caro, que não combinava com nada ali, mas que de alguma forma tinha feito aquele lugar parecer menos solitário. Peguei o violão de novo, comecei a tocar a mesma música. Mas agora, ela tinha outro significado. Porque agora, Helena sabia. Sabia que naquela música, em cada verso, em cada acorde, eu estava falando dela. E nada nunca mais ia ser como antes. 2 semanas se passaram desde aquela noite. 2 semanas de inferno silencioso. Eu tentava seguir em frente, dar aulas, tocar nos bares, fingir que estava tudo normal. Mas não estava. Nada estava normal. Toda vez que chovia, eu parava o que estava fazendo. Olhava para a porta, esperava batidas que nunca vinham. Helena não mandou mensagem. Não ligou. Não apareceu. Era como se aquela noite nunca tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. E eu carregava a prova disso na memória. O cheiro do perfume dela. O som da voz quebrando. A sensação dos dedos frios tocando os meus. André continuou me chamando. Fomos jogar, assistir futebol no bar, conversar sobre nada importante. Ele não desconfiava de absolutamente nada. E isso me matava. Porque ele confiava em mim. Confiava como se fôssemos irmãos. E eu tinha deixado a mãe dele entrar no meu apartamento, sentar no meu sofá, usar minha roupa. Eu tinha tocado uma música sobre ela. E ela tinha sabido. Uma noite, voltando de uma aula, passei de ônibus em frente ao condomínio onde Helena morava. Não foi proposital. Era o caminho. Mas quando o ônibus parou no sinal, olhei para a entrada imponente, os portões altos, as câmeras de segurança. E então a vi. Helena saindo do condomínio num carro preto. Óculos escuros, mesmo sendo quase noite. Cabelo impecável preso num coque. A postura ereta, profissional. A mulher perfeita. Nada daquela pessoa parecia com a mulher que tinha chorado no meu sofá. O sinal abriu. O ônibus seguiu. Ela virou na direção oposta. E eu fiquei ali, sentado no banco duro, sentindo um vazio idiota no peito. Ela tinha voltado para o mundo dela. E eu continuava no meu. Numa quinta-feira, 3 semanas depois daquela noite, eu estava deitado no sofá, violão no chão, olhando para o teto rachado. A chuva tinha voltado. Mais leve dessa vez, mas constante. O aquecedor estava desligado. Eu não tinha conseguido ligá-lo desde aquela noite. Era estúpido, eu sei. Mas toda vez que olhava para aquela caixa de metal velha, chiando no canto, eu via a Helena sentada ali, coberta pela manta, segurando café entre as mãos. O interfone tocou. Franzi a testa. Olhei para o relógio. 10 da noite. Levantei, fui até o aparelho. Oi? E aí, mano? Deixa eu subir? André. Meu coração disparou. André, o que você tá fazendo aqui? Cara, tô voltando do bar. Passei aqui perto e lembrei que tô com aquele cabo de áudio que você me emprestou. Posso subir rapidinho? Merda. Deixa eu... Espera um segundo. Larguei o interfone. Corri pela kitnet. Olhei em volta. Tinha algo de Helena ali? Não, nada. Fazia semanas. Mas mesmo assim, respirei fundo. Sobe. Destraquei a porta. Fiquei esperando no batente. Ouvi o elevador subir, a porta se abrir, os passos de André no corredor. Ele apareceu com um sorriso largo, meio tonto. E aí, irmão? Fala. Tentei sorrir de volta. Cara, desculpa parecer assim, mas eu sei que você precisa desse cabo.
Ele estendeu o cabo de áudio enrolado. Valeu. Peguei. André espiou para dentro do apartamento. Posso entrar? Ou tá com visita? Ri sem graça. Visita? Eu? Tá louco? Então deixa eu entrar, pô. Tô curioso para ver se você finalmente comprou uma TV que presta. Abri espaço. Ele entrou, olhou em volta, jogou o corpo no sofá. Cara, esse lugar continua do mesmo jeito desde que você se mudou. É, grana tá curta. Fechei a porta. André pegou o violão que estava no chão, começou a dedilhar acordes tortos. Você devia aparecer mais lá em casa, mano. Minha mãe sempre pergunta de você. Meu estômago revirou. Tentei parecer casual. Acho que ela gosta de você. No sentido de, tipo, te vê como filho também, saca? Ele riu. Ela vive dizendo que você é um bom menino, que tem talento. Essas paradas de mãe. Engoli seco. Aliás, André largou o violão. Semana que vem é meu aniversário. 24. Vou fazer uma parada lá em casa. Nada muito grande. Você vem, né? Sei lá, cara. Que isso, mano? Você precisa ir. Senão minha mãe vai ficar chateada. Ele me olhou sério. Jura? Ela já até perguntou se eu tinha te chamado. Helena tinha perguntado sobre mim? Tá. Ouvi minha própria voz. Eu vou. Massa! André levantou, me abraçou com força. Valeu, irmão. Você é foda. Ele saiu pouco depois, prometendo mandar a localização da festa. Tranquei a porta, encostei nela. Respirei fundo. Ia ver Helena de novo. Na casa dela. Com o marido. Com os convidados. Como se nada tivesse acontecido. O dia da festa chegou. Sábado, fim de tarde. Peguei a camisa menos amassada que tinha, passei um perfume barato que ganhei de Natal. Olhei no espelho do banheiro. Eu parecia pequeno. Peguei o ônibus. Desci no ponto perto do condomínio. Andei os 5 minutos até a entrada imponente. Seguranças, cancela, câmeras. Dei meu nome. Fui autorizado. Atravessei o jardim perfeito, as ruas internas limpas, as casas enormes. A de Helena ficava no fundo. 2 andares, garagem para 3 carros, varanda com vista para a área verde. Respirei fundo. Toquei a campainha, Ricardo abriu a porta, sorriso largo. Lucas, entre, entre! Entrei. A casa estava cheia. Música ambiente, risadas, cheiro de churrasco vindo do quintal. André apareceu, me puxou para cumprimentar todo mundo. E então, eu a vi. Helena estava na varanda, conversando com 2 amigas. Vestido azul marinho, elegante, mas discreto. Cabelo solto, brincos pequenos, maquiagem suave, linda, inalcançável de novo. Ela me viu. Nossos olhos se encontraram por meio segundo. E então ela desviou, voltando a conversar com as amigas como se eu não existisse. Meu peito doeu. A festa seguiu. Eu tentei parecer à vontade, conversando com André, com outros amigos, aceitando cerveja que não queria. Mas meus olhos sempre voltavam para ela. Helena circulava pela casa com a mesma elegância de sempre. Cumprimentava convidados, sorria, tocava o braço do marido casualmente quando passava por ele. A esposa perfeita. Em certo momento fui até a cozinha pegar gelo. Ela entrou logo depois. Ficamos sozinhos por 10 segundos. Oi, disse baixinho. Oi, Lucas. A voz dela era vazia, educada, distante. Você tá bem? Claro. Ela pegou uma bandeja. Por que não estaria? Porque você chorou no meu sofá. Porque me disse que se sentia invisível. Porque admitiu que eu te vejo de verdade. Mas não falei nada disso. Sem motivo. Peguei o gelo. Desculpa. Sai da cozinha antes que ela pudesse responder. O resto da festa foi tortura. Ver Helena rindo com as amigas, ver Ricardo colocando a mão nas costas dela, ver todo mundo admirando o casal perfeito. E eu ali, o amigo do filho, o músico quebrado, invisível. Quando foi hora de ir embora, André me abraçou na porta. Valeu por vir, mano. Sempre. Forcei um sorriso.
Ricardo se despediu com um tapinha nas costas. Até a próxima, Lucas. E então, Helena se aproximou. Obrigada por vir. Ela estendeu a mão. Apertei. Formal. Frio. Mas quando nossos dedos se tocaram, ela apertou um pouco mais forte. Um segundo a mais. Nossos olhos se encontraram. E ali, naquele meio segundo, eu vi. Ela também estava fingindo. Soltei a mão dela. Foi um prazer. Saí pelo portão, atravessei o jardim perfeito, passei pela cancela. E só quando cheguei na rua, longe das câmeras e dos olhares, eu parei, encostei numa árvore. Respirei fundo. Aquilo estava me destruindo. Mas 2 semanas se passaram. Eu tentei esquecer. Tentei mesmo. Mergulhei no trabalho, aceitei mais aulas, toquei em mais bares. Preenchi cada minuto do dia para não ter tempo de pensar nela. Mas à noite, quando o silêncio voltava, quando a chuva batia na janela, quando o aquecedor ficava ali, desligado, acusador, eu pensava. Pensava no jeito que ela tinha olhado para mim na festa. Pensava na mão dela apertando a minha 1 segundo a mais. Pensava na mulher encharcada que tinha batido na minha porta. E pensava se ela também pensava em mim. Numa quinta-feira, quase 3 da manhã, eu estava deitado na cama, olhando para o teto. Tinha tentado dormir, mas o sono não vinha. Meu celular estava na mesinha de cabeceira, tela virada para baixo. Ele vibrou. Franzi a testa. Quem mandava mensagem àquela hora? Peguei o aparelho. Não era mensagem. Era notificação do banco. Transferência recebida, R$3.500. Pisquei. Reli. R$3.500? Abri o aplicativo, ainda confuso. Olhei os detalhes da transferência. Remetente. Helena Oliveira Santos. Descrição. P. Aquecer o estúdio. Meu coração parou. Sentei na cama, as mãos tremendo. Reli 5 vezes. 10 vezes. Helena tinha me mandado dinheiro. Por quê? Antes que eu pudesse processar, o celular vibrou de novo. Dessa vez, mensagem. Dela. Esqueci um pedaço de mim aí naquela noite. Eu não conseguia respirar. Olhei para a tela, para aquelas poucas palavras, tentando entender o que elas significavam. Levantei. Andei pela kitnet. A lua entrava pela janela, iluminando o sofá onde ela tinha sentado, a mesa onde tinha apoiado a caneca. Olhei para o aquecedor, ainda desligado. Voltei para o quarto, peguei o celular. Digitei, apaguei, digitei de novo. Não consegui mandar nada. Então outra notificação apareceu. Não era mensagem, era e-mail. Assunto vazio. Remetente. O e-mail pessoal de Helena. Abri. Apenas um anexo. Uma foto. Baixei. Era um lenço. Um lenço caro, de seda, com as iniciais dela bordadas. E escrito à mão embaixo da foto. Tá na sua caixa de correio, junto com um endereço, caso você precise de calor de novo. Larguei o celular. Corri até a porta do apartamento. Abri. Fui até a caixinha de metal velha, onde o porteiro deixava correspondências. Lá dentro, um envelope. Peguei. Voltei para dentro. Sentei à mesa. Abri devagar. O lenço estava ali. Seda branca, bordado dourado e o perfume. Aquele perfume amadeirado, caro, que tinha ficado impregnado no meu sofá, na minha memória. E um cartão pequeno, papel grosso, escrito à mão. Rua das Ondas, 847. Casa de praia. Finais de semana. Sozinha. A porta fica destrancada. Minha respiração falhou. Helena estava me convidando. Ou me dando uma escolha. Segurar o lenço dela com o endereço da fuga era como segurar uma granada sem pino. Uma escolha que podia explodir tudo. Fiquei ali, sentado, com o lenço numa mão e o cartão na outra, ouvindo apenas o silêncio da madrugada. Amanheceu. Eu não tinha dormido. O lenço estava na mesa, o cartão ao lado, a transferência brilhando na tela do celular. R$3.500. Dinheiro que eu precisava desesperadamente. Mas eu sabia que não era sobre o dinheiro. Era sobre a escolha.
Passei o dia num estado de zumbi. Dei aula sem prestar atenção. Toquei acordes errados. Esqueci letra de música. À tarde, André mandou mensagem no grupo. Algo sobre ir para a casa de praia da família no próximo feriado. Se eu queria ir. A ironia quase me fez rir. Respondi que ia ver a agenda. À noite, uma amiga antiga, Camila, me ligou. Ela tocava num bar e precisava de alguém para substituir o guitarrista. Paguei cerveja e R$ 50. Aceitei. Precisava sair daquele apartamento. O bar era pequeno, meio cheio. Toquei 3 sets, covers de rock, MPB, algumas autorais. As pessoas aplaudiram. Camila me agradeceu, me pagou, me ofereceu mais cervejas, mas eu não estava ali. Minha cabeça estava em 2 coisas: o lenço e o endereço. Voltei para casa quase meia-noite. Chuva fina caindo, o tipo de chuva que molha devagar, sem pressa. Subi as escadas. O elevador tinha quebrado de novo. Abri a porta do apartamento. O lenço ainda estava na mesa. Peguei. Segurei contra o rosto. O perfume continuava ali. Fechei os olhos. E então, fiz uma coisa estúpida. Liguei o aquecedor. Ele chiou. Demorou alguns segundos. E então começou a esquentar. Sentei no sofá. O mesmo lugar onde ela tinha sentado. Olhei para a porta. E pensei. Pensei em pegar o carro de André emprestado, porque eu não tinha carro. Pensei em dirigir até aquele endereço. Pensei em bater naquela porta destrancada. Pensei em ver Helena de novo. Não como a mãe do meu melhor amigo, não como a empresária perfeita, mas como a mulher que tinha chorado no meu ombro. Mas então, pensei em André, no sorriso dele, na confiança cega. Pensei em Ricardo, no tapinha nas costas, no até a próxima. Pensei em tudo que ia implodir se eu cruzasse aquela linha. E fiquei onde estava, no sofá, sozinho, com o lenço na mão e o aquecedor chiando. Passaram mais 2 dias. Eu não respondi a mensagem de Helena. Não devolvi o dinheiro. Não joguei o lenço fora, apenas guardei. Guardei o lenço numa gaveta. O cartão com o endereço, dobrado, dentro de um livro que nunca li. E segui em frente. Ou tentei. Na terça-feira, André me ligou. Estava animado. Tinha conseguido uma promoção no trabalho, queria comemorar. Fomos num boteco. Cerveja, petisco, papo furado. Ele falou da namorada nova, dos planos de viajar, da família. Minha mãe tá estranha, comentou de repente. Quase engasguei com a cerveja. Como assim? Sei lá, mais quieta, mais distante. Meu pai tá achando que é estresse do trabalho. Ele deu de ombros. Mas eu conheço minha mãe. Tem alguma coisa. Fiquei em silêncio. Enfim. André bebeu mais um gole. Ela gosta de você, mano. Sempre fala bem. Acho que você lembra ela de quando eu era mais novo, sabe? Tipo, nostalgia. Ri sem humor. Pode ser. Mudei de assunto rapidamente. Voltei para casa tarde, meio tonto, meio triste. Abri a porta da kitnet. O aquecedor estava desligado de novo. Olhei para ele por um longo tempo. E então... liguei. O chiado familiar. O calor começando a se espalhar. Sentei no sofá. Peguei o violão e toquei. Toquei a música que tinha tocado para Helena. Mulheres que dormem com a luz acesa. Toquei até meus dedos doerem. Até minha voz ficar rouca. Toquei porque era a única coisa que ainda me conectava a ela. Quando terminei, fiquei ali, violão no colo, olhando para a porta, esperando batidas que eu sabia que não viriam. Porque Helena tinha feito a escolha dela. Ela tinha me dado uma saída, um convite, um endereço, mas ela não ia aparecer na minha porta de novo. Agora, a escolha era minha, e eu ainda não sabia o que fazer com isso. Mais uma semana passou. A chuva voltou. Forte dessa vez. Trovões, relâmpagos, o telhado de zinco sendo castigado. Eu estava sentado à mesa, trabalhando numa música nova. Ou tentando. As palavras não saíam direito. O celular vibrou. Mensagem de André. Mano, finalmente vou para a casa de praia no FDS.
Minha mãe já tá lá organizando umas paradas. Meu pai vai só no sábado, bora? Meu coração disparou. Helena estava na casa de praia, sozinha. Rua das Ondas, 847. Olhei para a mensagem de André. Depois para a gaveta onde o lenço estava guardado. Tinha algo cruel no universo, me oferecendo a escolha mais impossível. Não respondi a André na hora. Disse que ia confirmar mais tarde. Fiquei ali, olhando pela janela, a chuva batendo no vidro. E pensei em quantas vezes a vida te oferece uma segunda chance, uma porta entreaberta, uma escolha que pode mudar tudo. Pensei em Helena, sozinha naquela casa de praia, olhando para o mar, esperando. Ou não. Talvez ela nem estivesse esperando. Talvez aquele convite tenha sido só um gesto, uma forma de fechar um ciclo, de devolver algo que ela sentia que devia. Mas o lenço, o perfume ainda estava ali. Levantei. Fui até a gaveta. Peguei o lenço, desdoblei o cartão do livro, olhei o endereço escrito à mão. Uma escolha. Ir ou não ir. Cruzar a linha, ou permanecer do lado seguro. Ter uma noite, ou destruir 3 vidas. Respirei fundo. Guardei o lenço de volta, guardei o cartão. Voltei para o sofá. Peguei o celular. Respondi André. Não vai rolar, mano. Trampo. Ele mandou uns emojis tristes. Disse que da próxima eu ia. Larguei o celular. Olhei para o aquecedor. E dessa vez, não desliguei. Deixei ligado, chiando, aquecendo o vazio. Porque no fundo, eu ainda estava esperando. Esperando que, numa noite de chuva, ela batesse na minha porta de novo. Esperando que tudo voltasse a fazer sentido. Esperando o impossível. Porque é isso que a gente faz quando algo importante escapa pelos dedos. A gente espera, mesmo sabendo que a espera pode durar para sempre. Eu ainda não sei se naquela noite ela precisava de mim ou só do calor. Mas desde então, eu nunca mais tive coragem de desligar o aquecedor. Ele chia todas as noites, mesmo quando não está frio, mesmo quando não precisa, porque no fundo eu deixo ele ligado para ela, para o caso de a chuva voltar, para o caso de ela precisar de um lugar onde não precise fingir, para o caso de ela lembrar que aqui ela sempre foi vista. O lenço continua guardado na gaveta, o endereço dobrado dentro do livro. Eu nunca fui até a casa de praia, mas também nunca joguei o cartão fora. E é assim que eu vivo agora, com a porta entreaberta, com o aquecedor ligado, com a música sobre ela tocando baixinho sempre que chove, esperando batidas que talvez nunca venham, mas esperando mesmo assim. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas pausam e ficam ali, suspensas entre o que foi e o que poderia ter sido, entre a chuva e o calor, entre a porta fechada e a entreaberta, entre ela e eu. Algumas portas fecham com um clique, outras continuam entreabertas, mesmo depois da tempestade.